arteiros e arteiras do meu coração. Meu nome é Grace e eu quero dar boas-vindas a mais um Costurando com a Cissis. Hoje, o tema especial dessa aula é falar sobre máquina. E não especificamente dar instruções sobre a máquina, coisa que eu ainda vou fazer sobre elas, mas falar um pouquinho para você que ainda não tem a sua máquina ou que já tem alguma máquina e está procurando uma nova máquina para poder comprar. Isso é muito importante e é uma dúvida enorme que a gente tem. Por quê? Máquina, a gente tem um monte de marcas. As principais são Janome, Brother, Singer, Eugene, Elna e por aí vai. A gente tem muitas marcas e máquinas boas, máquinas não tão boas. E aí, qual fica aquela dúvida? De qual máquina eu devo escolher? Qual modelo é melhor? Se é uma Brother, se é uma Singer? A marca vai fazer diferença? A estrutura interna vai fazer diferença? E o principal, o valor vai fazer diferença. Isso tudo você tem que começar a colocar e a pautar para poder definir aí qual tipo de máquina que você quer. Hoje eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre a minha experiência. Não é fazendo propaganda para ninguém, até porque, como eu já falei aqui, a gente não ganha nada para isso. Mas eu acho que se é bom, e amigo faz isso, indica o que é bom, quer sempre que o outro possa crescer junto. E eu quero muito que vocês cresçam junto comigo. Então, para poder falar um pouquinho das máquinas, eu tenho duas. A Clotilde, que é essa minha mais nova mascotinha, que chegou ontem, minha filhinha caçula, e eu tenho a minha filha mais velha, que é a minha Singer Facilita. Ela foi a minha primeira e eu comprei a minha Singer Facilita e o nome dela é Berenice, esqueci de dizer, né, coitadinha. Tem que apresentar as minhas filhas, né, corretamente. Enfim, a Berenice eu comprei porque a minha avó já tinha uma máquina, eu aprendi a mexer na máquina dela para poder ensiná-la de como mexer. Então assim, eu nunca tinha mexido numa máquina de costura. Fiquei apavorada e eu tenho a mania, a doce mania de ler manuais. Adoro todo produto que eu compro, tudo. E a gente quando tá aí querendo uma máquina nova, a gente primeiro pensa o porquê que eu quero uma máquina nova ou por que eu preciso de uma máquina. Então a pergunta é, por que você precisa de uma máquina? No meu caso, eu precisava de uma máquina porque a que eu comecei a usar era da minha avó. E vocês sabem que o velhinho é meio apegado às coisas e a minha não é diferente, começou a ficar meio com ciúme e aí eu precisei comprar realmente uma máquina para poder começar a trabalhar. E eu fui pensar no seguinte, o que vai ser mais prático e mais em conta para quem está iniciando. E comecei a costurar com a máquina dela e meu marido, vendo a empolgação, definiu que ia comprar a máquina para mim. E aí eu pensei, cara, eu vou comprar uma máquina que seja mais elaborada. Eu vi várias outras. Uma delas foi a mais reclamada de todas, a top 10 das reclamações, é a Singer Brilliance, 6180, se eu não me engano. Ela, se você entra no Reclame Aqui, é o top 10 das reclamações de máquina de costura. Eu nunca vi uma máquina para ter tanta reclamação. E por que a gente tem máquinas com muitas reclamações, máquinas que são ultra elogiadas? Primeira coisa, você tem que saber para que você quer costurar. Só que hoje, como iniciante, você define que você quer fazer uma cortina. Só que aí mais pra frente você conhece o grupo do Patchwork Passo a Passo no Face? Gente, que grupo mara! E aí você começa a perceber que a sua máquina faz muito além. E aí nada pior do que você perceber que a sua máquina não faz mais do que aquela cortina, ou uma camisetinha, ou algo bem fininho. Ela não aguenta fazer camadas.
Então, assim, a primeira coisa é definir mais ou menos o para que você vai querer. Ah, é para lazer? É para eu tô querendo a minha máquina para poder costurar mesmo para fora. Ou não, eu tô querendo só coisas aqui para casa, mas assim, são coisas mais pesadas, tipo fazer almofada, fazer um patchwork, fazer apliques em roupa. Então, assim, você precisa de uma máquina que seja um pouquinho mais forte. E eu vou dar um conselho para vocês, meu. Se você for comprar uma máquina, não compra só para dizer assim, ah não, vou comprar para fazer um teste porque eu sou iniciante. Gente, depois que você é picado pelo mosquito da costura, você vai perceber que a sua vida inteira não tinha sentido antes de conhecer essas maravilhas e antes de começar a trabalhar. Não tem medo, porque eu vejo muita gente que fala comigo, que conversa comigo, que tem medo de costurar. Tem medo de, ah, Grace, eu tenho uma máquina lá que era da minha avó e eu tenho medo de costurar, eu tenho medo de mexer nela. Não tenha medo, porque assim, a máquina, assim como o computador, assim como um tablet, assim como qualquer outro, ela tá ali para poder a gente trabalhar com ela. Então assim, ah, Grace, olha, eu tenho dúvidas, eu tenho coisa. Entra no YouTube, procura vídeos, ou então procura realmente o bom e amigo manual. E se você não achar nada disso, eu tô aqui, pergunta para Cissis. E um segundo motivo, uma segunda coisa que você tem que se perguntar antes de comprar uma máquina é quanto eu estou disposta a gastar com essa máquina. Por quê? Eu no início, por ser iniciante, por estar começando, por vários outros motivos, incluindo financeiros, eu não tinha condições de investir 2.000 numa máquina, 2.000, 3.000 numa máquina. Então o que que eu fiz? Comprei uma máquina um pouco mais em conta, só que uma máquina que eu já conhecia. Gente, eu acho que o pior motivo para se comprar a máquina foi o motivo pelo qual eu comprei. Vou comprar essa porque eu já estou acostumada a mexer. Então, assim, eu não procurei, não pesquisei, não fiz nada. Eu simplesmente fui lá e comprei a minha Singer Facilita, que foi uma decisão, assim, louca, mas ao mesmo tempo foi uma decisão que deu super certo. Porque é uma máquina forte. Gente, para vocês terem ideia, é uma máquina pesada. Olha só. Sério. Ela é uma máquina bem pesada. Olha. É linda ela, é um amor de máquina, tá? É uma máquina bem pesada e isso faz uma diferença enorme se você quer costurar muitas camadas. Você tem que saber, dá uma olhada sempre na descrição do seu produto, ele diz o peso da máquina. Se a máquina for muito leve, já começa a meio desconfiar. As máquinas mini, elas são legais para você dar para sua filhinha brincar, para sua filhinha costurar. Se você quer realmente fazer uma costura, evita as minis, porque elas trepidam muito. Então, assim, máquinas da Janome, máquinas da Singer. A Singer é uma marca que já está no Brasil há por volta dos seus 250 anos. Será que é isso tudo? Eu acho que eu tinha pesquisado, eu acho que é 250 anos. Enfim, e já a Janome é uma marca um pouco mais recente, mas é tão boa quanto. Por que eu estou dizendo dessas duas principais? Porque elas, o motivo de eu escolher Janome e o motivo de eu escolher Singer foi porque ambas têm estrutura interna de metal. Isso dá maior estabilidade quando você vai costurar mais camadas ou você precisa fazer uma maior velocidade. Gente, isso é muito importante, porque às vezes você quer fazer um bordado ou você quer fazer um aplique mais elaborado, você precisa de uma máquina que te sustente, que aguente fazer isso tudo. Outra coisa importante de você perceber na hora de comprar são os valores. Os valores fazem diferença mesmo na hora da gente comprar. Porque quando você vai comprar uma máquina, por exemplo, a minha primeira, eu paguei 467 por aí. E essa minha eu já paguei R$ 2.000, com garantia estendida para um ano. Mas ela, na época que eu comprei agora, mas ela eu comprei por quê? Porque ela tem muitos pontos, ela tem 60 pontos. Aí você me pergunta, tem uma Brother que está mais ou menos nesse valor e tem o dobro de pontos. Por que você não preferiu essa Brother?
porque ela não tem a estrutura interna de metal. Para mim, e eu já vi muita gente, olha só, você não precisa ter algo para poder saber se ele é bom ou se é ruim. Você pode pesquisar muito e você pode dar sorte também. Eu falei mal da Brilliance, mas eu vejo muitas artesãs que falam que, olha, eu já tenho ela há mais ou menos 6 meses e nunca deu problema. Ótimo para você. Só que assim, hoje em dia, o custo das coisas está muito caro, está muito alto e não dá pra gente ficar se arriscando muito. Então assim, procura, se você entende um pouquinho de inglês, tenta dar entrada procura nos reviews de máquina. Hoje em dia tem muitos sites que dão dicas, que falam. O Reclame Aqui é um ótimo site para você dar uma pesquisada. Procura grupos como Patchwork Passo a Passo no Face, ou então Adoro Patchwork, porque eles vão dar dicas. Além de também darem alguns passo a passos, eles vão dar dicas para vocês de assim, artesãs, pessoas que estão trabalhando, que têm a sua máquina e que assim vão dizer, olha, essa máquina eu não gostei muito, ó, trepida muito, não costura tantas camadas. Então assim, uma coisa que infelizmente as lojas querem vender e aí elas percebem que o patchwork está um sucesso e aí pegam máquinas mais simples, mais fracas e dizem, olha, faz patchwork. Cuidado, procurem os comentários, procurem os reviews. E por último, eu pergunto para você, tá preparada para poder se apaixonar e tomar aquela picada de mosquito? Então, gente, eu espero mesmo ter ajudado vocês com esse vídeo. E se você tiver qualquer dúvida, se você não gostou do que eu falei, o que quer que seja, comenta aí embaixo, marca aí, se inscreve, que vem muita coisa legal por aí. Beijos da Cissis Atelier.